Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos corrigir a prova da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, a específica de matemática. Questão 1. Em uma pesquisa de opinião, eleitores foram perguntados se recordavam em quais candidatos a deputado, federal e estadual, haviam votado nas últimas eleições. Num grupo de 2018 eleitores entrevistados, constatou-se que 1.492 eleitores recordavam para qual candidato a deputado federal haviam votado. 1.278 eleitores recordavam para qual candidato a deputado estadual haviam votado. E 347 eleitores não recordavam nenhum dos candidatos em que haviam votado. Item A. Quantos desses eleitores entrevistados se recordavam de pelo menos um candidato, deputado estadual ou deputado federal, em que haviam votado? Ok, essa questão aqui é bem tranquila. Pelo seguinte, a gente só precisa saber o número de eleitores que se recordavam de pelo menos um deputado, seja ele federal ou estadual. A gente sabe, de acordo com o enunciado, que temos 2.018 entrevistados. E também a gente sabe que 347 eleitores não recordavam de nenhum dos candidatos em que haviam votado. Ou seja, se a gente pegar o 2018 e subtrair o 347, o total de entrevistados menos o número de entrevistados que não recordavam nenhum dos candidatos, a gente vai ter a quantidade de eleitores que decoraram pelo menos um dos dois candidatos. Fazendo essa conta dá 1.671. Pronto, bem tranquilo, item A resolvido. Item B. Quantos eleitores recordavam os dois candidatos, deputado federal e estadual, em que haviam votado? E quantos recordavam apenas o candidato a deputado federal e apenas o candidato a deputado estadual em que haviam votado? Coloque os resultados obtidos na tabela abaixo. É aqui que entra a parte de conjuntos. Por quê? Porque a gente sabe que são 2.018 eleitores, mas se você somar todo mundo que está ali nas três linhas que foi destacadas as informações, 1.492, 1.278, 347, isso ultrapassa os 2.018 eleitores. Por quê? Porque acontece o seguinte, alguns eleitores lembram de qual candidato votaram para deputado federal, alguns para deputado estadual e, como você pode ver aí no diagrama de Venn, alguns lembraram dos dois. Bom, quantos eleitores se recordam dos dois candidatos? Não sei, quero saber, então vou chamar de X. Agora veja comigo, quantos eleitores recordavam sobre os candidatos a deputado federal? 1.492. Então, se a gente pegar 1.492 e tirar o X, que é justamente a interseção do conjunto, a gente consegue saber quantos são os eleitores que se lembram apenas do candidato a deputado federal. Da mesma forma, a gente vai fazer com o deputado estadual. Pegar todos os 1.278 que recordavam e tirar aí a nossa interseção, que é X. Então temos 1.278 menos X eleitores. Além, é claro, daqueles 347 que não recordavam nenhum dos candidatos em que haviam votado. O que acontece? Como a gente viu no item A, o número de eleitores que lembravam de pelo menos um candidato foram 1.671. Então, naquela parte do diagrama, são 1.671 pessoas. O que quer dizer que se a gente somar o número de eleitores em cada uma das três partes, na parte só de deputado federal, na interseção e na parte só de deputado estadual, a gente tem que ter 1.671 pessoas. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Veja aí, 1.492 menos x mais 1.278 menos x. Isso é igual ao total de eleitores que lembravam de pelo menos um dos candidatos, 1.671. Fazendo a soma, 1.492 mais 1.278 vai dar 2.770, certo? Menos x mais x corta e sobra aquele menos x. Como a gente quer saber, na realidade, o valor do x, eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vou passar o x para o outro lado e aquele 1.671 que está somando vai passar subtraindo. E com isso, a gente tem que x vale 2.770 menos 1.671. Fazendo essa conta, dá 1.099. Ou seja, 1.099 eleitores lembraram os seus votos para deputado federal e estadual. Agora, o que acontece? É bem tranquilo. Se a gente pegar o total de pessoas que lembraram dos deputados federais em que votaram e subtrair a interseção, vai dar 393, como você pode ver aí.
Esses 393, então, são aqueles eleitores que se lembram apenas de deputado federal. Da mesma forma, a gente vai fazer para deputado estadual. Pega todos os 1.278 que se recordavam para qual candidato a deputado estadual haviam votado e subtrai aí a nossa interseção, os 1.099. Fazendo essa conta dá 179. E aqui está a tabela montada com os valores que o enunciado pediu. Item B, resolvido. Questão 2. A distância que um automóvel percorre a partir do momento em que um condutor pisa no freio até a parada total do veículo é chamada de distância de frenagem. Suponha que a distância de frenagem D, em metros, possa ser calculada pela fórmula D de V é igual a 1 sobre 120 vezes V ao quadrado mais 8V, sendo V a velocidade do automóvel em km por hora, no momento em que o condutor pisa no freio. Item A. Qual é a distância de frenagem de um automóvel que se desloca a uma velocidade de 40 km por hora? Muito bem, essa daqui é bem tranquila pelo seguinte motivo. A gente tem uma função que relaciona a distância de frenagem D com a velocidade V. Como no item A foi fornecido para a gente a velocidade V, a gente consegue saber qual que foi a distância aí de frenagem. Então é só a gente pegar e no lugar de V colocar os 40 km por hora que o item falou. Então é só a gente fazer isso. Vai ficar 1 sobre 120 vezes 40 ao quadrado mais 8 vezes 40. O que vai acontecer aqui? 40 ao quadrado, bom, 4 ao quadrado é 16. E 40 ao quadrado então vai ser 1.600. 8 vezes 40, bem, 8 vezes 4 é 32, então vezes 40 vai dar 320. Tudo isso dividido pelo 120 ali da multiplicação. O que vai acontecer então? 1.600 mais 320 dá 1.920, e aí a gente consegue simplificar, cortar dois zeros, um em cima e um embaixo. Fazendo a divisão, 192 divididos por 12 vai dar aí 16 metros. Então a distância de frenagem de um automóvel que se desloca a uma velocidade de 40 km por hora é de exatamente 16 metros. Item A, resolvido. Item B. A que velocidade um automóvel deve estar para que sua distância de frenagem seja de 53,2 metros? Muito bem, esse aqui é o contrário do item A, porque no item A a gente tinha a velocidade e precisava saber a distância. Aqui a gente tem a distância e quer saber a velocidade. Então basta pegar a função de novo e substituir no lugar da distância D pelo 53,2 e vai ficar assim. Veja bem, aquele 120 que está dividindo eu vou passar multiplicando e 53,2 vezes 120, fazendo essa conta com cuidado, vai dar 6.384. E do lado direito, V quadrado mais 8V. Agora veja, a gente tem V quadrado, tem V e tem ali o 6.384, então a gente vai ter que usar de alguma forma a fórmula de Bhaskara. É exatamente isso que a gente vai fazer. Mas para que a gente possa usar a fórmula de Bhaskara, a gente tem que deixar todo mundo de um lado só. Então a equação ali igual a zero. Vai ficar então V quadrado mais 8V menos 6.384 igual a zero. Agora é só a gente lembrar da fórmula de Bhaskara, a famosa menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a, e substituir os valores. Então veja, menos b, ou seja, menos 8, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6.384, atenção aos sinais, divididos por 2 vezes a, que é 1. Olhando dentro da raiz, o que a gente tem? 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes menos 6.384 vai dar mais 25.536, beleza? Divididos por 2 vezes 1, que é 2. Ali dentro da raiz, 25.536 mais 64 dá 25.600. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou separar esse 25.600, porque é complicado a gente achar a raiz de 25.600. Mas se a gente multiplicar ali os dois números, porque veja que 25.600 é a mesma coisa que 256 vezes 100, eu posso fazer essa conta separadamente, ou seja, calcular a raiz quadrada de 256 e depois multiplicar pela raiz quadrada de 100. Veja, raiz quadrada de 256 é 16 e raiz quadrada de 100 é 10. 16 vezes 10, 160. Então a velocidade v é menos 8 mais ou menos 160 sobre 2. Primeiro caso, menos 8 mais 160, que vai dar 152 sobre 2.
Fazendo a divisão dá 76 km por hora. Só que a segunda solução seria menos 8 menos 160, que dá menos 168. Sobre 2 fica menos 84. Agora veja, faz sentido termos uma velocidade negativa para depois fazer a frenagem? Não faz. Então aquele menos 84 vai embora. E a nossa resposta é 76 km por hora. Item B, resolvido. Questão 3. Numa loja de automóveis usados, a comissão paga a cada um dos vendedores consiste num percentual sobre o total de vendas do vendedor, mais um bônus por meta atingida, conforme a tabela abaixo. E aí você tem a tabela, o total de vendas no mês, o percentual sobre o total de vendas de acordo com a faixa ali em questão e o bônus pela meta atingida. Item A. Qual é a comissão paga a um vendedor que consegue vender 120 mil reais em um mês? Ok, vamos olhar na tabela. 120 mil reais no total de vendas está ali na segunda linha, entre 80 mil e 200 mil reais, certo? Então vamos fazer essa conta aí. Qual que é a comissão? A comissão vai ser 1% do total de vendas, então 1% dos 120 mil vendidos, mais a comissão de 600 reais. Veja ali, 120 mil divididos por 100, a gente consegue simplificar, cortar 2 zeros, certo? Então vai ficar 1.200 mais 600. Fazendo essa soma, R$ 1.800. Pronto, tranquilo, item A resolvido. Item B. Quanto um vendedor precisará vender em um mês para receber uma comissão de R$ 3.900? Veja, ao contrário do item A, que a gente viu que o cara ganhou R$ 1.800, aqui o vendedor vai conseguir R$ 3.900. Então ele vai ter que vender muito mais do que o vendedor do item A, que vendeu 120 mil. Então vamos começar aqui analisando a última linha, que são vendas acima de 200 mil, beleza? Então 3.900, que é o total da comissão desse vendedor, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à quantidade vendida, não sei, vou chamar de X, vezes o percentual sobre o total de vendas, que é 1,2%. Veja que interessante, eu coloquei ali 1,2 divididos por 100,0 de propósito, porque 1,2% é a mesma coisa que sobre 100. E aquela casa depois da vírgula serve para a gente conseguir fazer a conta com mais facilidade. 1,2 sobre 100,0 é a mesma coisa que 12 sobre 1.000. A gente ignora as vírgulas. Mais 900, porque a gente tem R$ 900 de bônus pela meta atingida. Beleza? A gente quer saber o X, ou seja, a quantidade vendida por esse vendedor aí. Então aquele 900 que está somando passa subtraindo e 3.900 menos 900 fica 3.000. 3.000 então vai ser igual a 12 vezes X sobre 1.000. O 1.000 que está dividindo passa multiplicando e a gente vai ter que 3 milhões é igual a 12 vezes X. Basta a gente isolar o x, ou seja, passar o 12 dividindo, e o x vai valer 3 milhões sobre 12. Veja, 3 milhões sobre 12, os dois números são pares, certo? Então a gente consegue simplificar a fração por 2. 3 milhões, a metade é 1 milhão e 500, e 12, a metade é 6. Fazendo o processo de novo, metade de 1 milhão e meio é 750 mil, e metade de 6 é 3. E agora veja, 75 divididos por 3 é 25, e a gente tem aqueles 4 zeros sobrando. Então, descobrimos qual foi aí o total de vendas desse vendedor que teve R$ 3.900 de comissão. Ele vendeu R$ 250 mil. Item B, resolvido. Item C. Um dos vendedores apresentou uma reclamação ao gerente da loja porque havia recebido R$ 1.000 de comissão. Explique por que esse valor está errado. Então veja, aqui não é uma pergunta se esse valor está errado ou não. O item C está afirmando para você que R$ 1.000 está errado. R$ 1.000 não pode ser. E a gente tem que explicar. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Veja que no item A, a gente descobriu que a comissão da pessoa que vendia 120 mil reais era de R$ 1.800, certo? Então se alguém consegue R$ 1.000 de comissão, naturalmente a gente pensa que essa pessoa vendeu menos do que 120 mil reais. Então vamos analisar as duas primeiras faixas de preço. A primeira então aqui. Vamos supor que o cidadão vendeu exatamente 80 mil reais. Então com 80 mil reais ele vai ter ali 0,8% sobre o total de vendas e 0 de bônus por meta atingida, já que ele não atingiu a meta. Então a comissão nessa primeira faixa, a comissão máxima que ele pode ter é essa daqui. 80 mil, que é o total de vendas, vezes o percentual sobre as vendas, que é 0,8%, certo? 2 zeros simplificam com 2 zeros
E 800 vezes 8 sobre 10, já que 0,8 nada mais é do que 8 sobre 10, vai dar o quê? Vai dar para a gente simplificar mais um zero. E 80 vezes 8 vai dar 640. Então, na primeira faixa, o máximo que a gente pode ter, ou melhor, que o vendedor pode ter aí, no caso de comissão, é 640. Agora vamos analisar aqui a segunda faixa de preços, a segunda faixa de vendas. Vamos supor que o infeliz vendeu exatamente 80 mil reais, mas ele conseguiu ali na segunda faixa de preço. O que vai acontecer? A comissão dele vai ser o quê? Vai ser a quantidade vendida vezes o percentual sobre as vendas, que nesse caso vai ser 1%, mais a comissão de 600 reais, o bônus pela meta atingida, certo? Então, mais uma vez, a gente simplifica dois zeros em cima e embaixo e vai ficar 800 mais 600, que dá 1.400. Então, veja, de 640 reais nós pulamos para 1.400. Então, pelos cálculos, comissões entre esses dois valores, 640 e 1.400, não são possíveis. Então, R$1.000 realmente está errado. E essa é a resposta, essa é a justificativa desse item. Beleza? Questão 4. Considere o número complexo z igual a meio vezes raiz de 3 mais i. Item A. Calcule o módulo de z e escreva a forma polar de z. Antes de mais nada, só vale ressaltar aqui que forma polar é mais conhecida como forma trigonométrica, tá? É a mesma coisa. Então vamos lá. A gente tem o número z, que é meio vezes raiz de 3 mais i. A primeira coisa que a gente pode pensar em fazer é fazer a propriedade distributiva, certo? Passar esse meio multiplicando. Então, meio vezes raiz de 3 fica raiz de 3 sobre 2 e meio vezes i fica i sobre 2. Agora vale lembrar o seguinte, a gente primeiro tem que encontrar o módulo de z. E o módulo de um número complexo, como que a gente pode fazer? Colocando aqui só um esboço do plano de Argand-Gauss, que seria basicamente o plano dos números complexos, o plano cartesiano dos números complexos, só que com outros eixos, eixo real e imaginário, ao invés de x e y, a gente tem o z ali em um determinado lugar. E o que seria esse módulo do z? O módulo nada mais é do que a distância do z até a origem do gráfico, até o ponto 0, 0. Então, é isso que a gente tem que calcular. E como que a gente calcula o módulo, então? O módulo de z vai ser raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que a e b são os coeficientes da parte real e da parte imaginária. Então, a é o cara que não tem i, é o cara que não tem a unidade imaginária, que é raiz de 3 sobre 2, e o b é o cara que está multiplicando i, que se você analisar bem, é meio que multiplica i, certo? Então, a gente substitui os valores aqui e vê no que dá. Raiz quadrada é de raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Como que a gente vai fazer isso? Raiz de 3 ao quadrado é 3 e 2 ao quadrado é 4. Então, a gente vai ficar ali com 3 quartos. Mais 1 sobre 2 ao quadrado a gente pode fazer separado também. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Agora veja, temos duas frações com denominadores iguais. Basta a gente somar. 3 quartos mais 1 quarto fica 4 quartos, que a gente sabe que é 1. Então, raiz de 1 é o módulo de z. Tirando a raiz, a gente descobre que o módulo de z, ou seja, a distância daquele ponto que a gente desenhou até a origem, é exatamente 1. Primeira parte já foi. Falta agora a gente escrever a forma polar, ou melhor dizendo, a forma trigonométrica desse número z aí. Se a gente lembrar, um número complexo pode ser escrito da seguinte forma. Então, o z pode ser escrito como o módulo de z, que a gente acabou de achar, vezes o cosseno de θ, mais i vezes seno de θ. E aí você me pergunta, qual ângulo é o θ? Se você olhar no gráfico, o θ é o argumento do nosso número complexo. É aquele θ ali desenhado em verde. É o valor que está entre o eixo real e entre aquela linha que a gente desenhou que representa o módulo de z. Se você analisar bem, a gente consegue formar um triângulo retângulo, certo? Porque veja, a gente tem um módulo que é 1 e a gente também tem os catetos, que são a e b que a gente acabou de utilizar. Veja só, a parte real é raiz de 3 sobre 2, então ali no eixo horizontal a gente coloca a raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma, na parte vertical, no eixo imaginário, a gente coloca o coeficiente que multiplica a unidade imaginária i, que é meio, como a gente acabou de ver. E agora veja, a gente tem que achar qual que é esse ângulo θ aí. Eu posso usar seno, cosseno, tangente. Eu vou usar seno aqui porque seno é cateto oposto, que é meio, sobre hipotenusa, que é 1. Meio dividido por 1 é fácil, fica meio. Então, o seno de θ é meio.
Aí eu pergunto para você, qual que é o ângulo θ cujo seno vale meio? Se você lembrar dos ângulos notáveis, o θ nada mais é do que 30 graus, beleza? Até porque pela representação gráfica a gente consegue perceber que esse ângulo θ está entre 0 e 90, então é 30 graus sem problemas. Se você lembrar também da conversão de graus para radianos, vai ajudar bastante, porque na forma trigonométrica nós colocamos os ângulos em radianos e não em graus. Então o que acontece? Π radianos é a mesma coisa que 180 graus. 30 graus vai ser a mesma coisa que π sobre 6. Por quê? 180 graus, se a gente dividir por 6, dá 30 graus. Então, π radianos, se a gente dividir por 6, vai dar π sobre 6. Então, θ ali vai ser π sobre 6, o nosso argumento. E agora a gente consegue colocar os valores na forma trigonométrica. O z vai ser o módulo de z, que é 1, que está multiplicando todo mundo, então eu nem vou colocar, vezes o cosseno de θ, e o θ a gente viu é π sobre 6, mais i vezes seno de θ. E o seno de θ ali, a gente também coloca π sobre 6. Existe uma forma mais reduzida de você escrever isso, quando é cosseno de um ângulo mais i vezes seno de um ângulo, que é cis, tá? É a mesma coisa. Precisava? Não precisava, mas fica aí a título de curiosidade. A resposta final, então, é que z é cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Item A resolvido. Achamos o módulo e a forma trigonométrica ou polar. Item B. Calcule o valor da expressão z elevado a 27 mais z elevado a 24 mais 1. Sugestão. Use a fórmula de De Moivre. Bem, sugestão a gente usa a fórmula de De Moivre, só que a gente precisa lembrar da fórmula de De Moivre. E se a gente lembrar da fórmula de De Moivre, ela faz lembrar um pouco aquela fórmula que a gente usou para determinar o z na sua forma trigonométrica. Só que vai ter alguns detalhes. Como assim? O z elevado a um certo expoente inteiro n é igual ao módulo de z elevado a n, e ali no ângulo, junto com o θ, junto com o argumento, a gente coloca o n multiplicando. Então vai ficar cosseno de nθ mais i vezes seno de nθ. Essas são as mudanças. A gente coloca o n ali em alguns locais em relação àquela forma trigonométrica. O n no expoente, no caso do z e do módulo de z, e multiplicando o ângulo ali no cosseno e no seno. Então, beleza, a gente sabe também que o z, em sua forma trigonométrica, é esse valor aí. Cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Então, vamos jogar esse valor aí na fórmula para ver no que dá. O z elevado a n, que no caso é 27, veja que a gente vai ter que calcular z elevado a 27 e z elevado a 24 para depois somar os dois. Então vai ficar z elevado a 27 igual a 1 elevado a 27, vezes o cosseno de n, que é 27, vezes θ. E o θ é π sobre 6, certo? Então a gente só substituiu os valores ali, o n no lugar que devia. Primeira coisa, a gente precisa saber melhor sobre esse ângulo. 27π sobre 6, eu sei lá quanto que vale isso, mas veja, 27 sobre 6 a gente consegue simplificar, porque os dois números, 27 e 6, são múltiplos de 3. Dividindo os 2 por 3, vai ficar assim, 9π sobre 2. E aqui que vem a sacada. 9π sobre 2 eu vou escrever como 4π mais π sobre 2. Por que eu vou fazer isso? Porque se a gente lembrar aqui do círculo trigonométrico, a gente tem os valores, certo? A gente começa ali daquela parte, daquele ponto em vermelho, e vai no sentido anti-horário. Chega em π sobre 2, chega em π, que seria exatamente meia volta, depois chega em 3π sobre 2 e chega em 2π. Então veja, cada 2π radianos é uma volta. Então a gente vai ter 2π, 4π, então a gente vai ter aí 4π mais π sobre 2, já que a gente viu que 27π sobre 6 é 4π mais π sobre 2. Então o que vai acontecer? O nosso ângulo vai parar exatamente naquele ponto ali, destacado em amarelo, no π sobre 2, que é 90 graus, certo? Então veja, no 90 graus, o que a gente tem? A gente tem que o cosseno de 90 graus é 0, se você olhar no gráfico, e o seno de 90 graus é 1, beleza? Então achamos os valores de seno e cosseno de 27π sobre 6, 1 e 0. Agora, o que a gente vai fazer? Vai substituir os valores. Z elevado a 27 é 1 elevado a 27, que é a mesma coisa que 1, vezes o cosseno do ângulo é 0, mais i vezes o seno do ângulo, e o seno do ângulo é 1. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes i, que é i. Então z elevado a 27 é simplesmente i. A gente vai fazer agora a mesma coisa para o z elevado a 24.
certo? Então a gente substitui o valor na fórmula de De Moivre, certo? E em seguida determina quais são os valores de cosseno e seno do ângulo 24π sobre 6. Acontece que 24π sobre 6, se você fizer a simplificação, 24 sobre 6 é 4. Então o ângulo é 4π. E como a gente viu no nosso círculo trigonométrico, 4π é exatamente 2 voltas no círculo. Então veja, ali no ponto 4π, o seno vale 0 e o cosseno vale 1. Então a gente achou o seno e o cosseno do ângulo 4π, beleza? Fazendo a substituição, como que vai ficar? 1 elevado a 24 é 1, cosseno de 4π é 1, mais i vezes o seno de 4π, que é 0. I vezes 0 fica 0. Então z elevado a 24 é 1, simplesmente. Então basta a gente substituir agora. Z elevado a 27 a gente viu que é i, z elevado a 24 a gente viu que é 1, mais 1. I mais 1 dá i mais 2, ou 2 mais i, beleza? E essa é a resposta do item B. Questão bem trabalhosa. Questão 5. Considere o círculo de centro C e raio 4 cm e o triângulo ABD representados na figura ao lado. Sabendo que o ângulo α mede 120 graus e que o segmento AD passa pelo centro do círculo e mede 7 cm, calcule. Item A. A área do setor circular delimitado pelo segmento CA e CB. Então veja, aqui a gente tem que calcular a área destacada em rosa, o setor circular, ou seja, o pedaço do círculo, entre o segmento CA e o segmento CB. Então a gente tem que calcular essa área. Agora veja, a área do círculo é πr², certo? Então a área do círculo inteiro, nesse caso aí, vai ser π vezes o raio ao quadrado. E o raio do círculo inteiro é 4. Então vai ficar o quê? 4², que dá 16. A área do círculo, portanto, vale 16π centímetros quadrados. Só que a gente não quer a área do círculo inteiro, a gente quer a área do setor circular destacado em rosa, certo? E o setor circular tem o ângulo α ali valendo 120 graus. Agora veja, 16π é a área considerando todo o círculo, todos os 360 graus. Só que a gente quer a área dos 120 graus ali do ângulo α. E esse ângulo α aí vai dar um setor circular de área que eu não sei, que eu vou chamar de x. E agora o que acontece? Veja que a gente pegou 360 e dividiu por 3. Se a gente pegou 1/3 do ângulo, a gente vai pegar 1/3 da área. Então, 16π a gente divide por 3, o que quer dizer para nós que o x vale 16π sobre 3 centímetros quadrados. E essa é justamente a área do setor circular que o item A pediu. Item B. O tamanho dos lados AB e BD do triângulo ABD. Ok, vamos pegar só o triângulo ABD, que é o que interessa agora, junto com aquele ponto C, que nada mais é do que o centro do círculo, beleza? O que acontece? A gente tem aquele ângulo de 120 graus, o ângulo α que o enunciado forneceu para a gente. Se a gente olhar bem, o segmento CA nada mais é do que o raio do círculo, e o raio do círculo vale 4 centímetros. O CB é a mesma coisa, é o raio do círculo e também vale 4 centímetros. Agora veja, o triângulo ABC ele é isósceles, ou seja, ele tem dois lados que são iguais e o terceiro ali, que é o lado AB, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe de triângulos? A gente sabe que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos, sempre vai dar 180 graus. Só que o que acontece? A gente tem dois ângulos que estão olhando, entre aspas, para lados opostos que têm a mesma medida, 4 centímetros. O que quer dizer que esses dois ângulos que a gente não sabe são iguais. Agora veja comigo, a gente já tem 120 graus daquele ângulo verde, do ângulo α. Para completar 180, a gente precisa de dois ângulos que medem 30 graus, certo? Porque somando tudo vai dar 180. E veja que os ângulos iguais têm lados opostos com a mesma medida, 4 centímetros. O que acontece também? Veja que ACD é uma reta. Então, aquele ângulo de 60 graus a gente pode descobrir o ângulo BCD, certo? 60 graus, já que ele ACD temos uma meia volta e já temos 120 graus do ângulo α. E o que acontece? A gente sabe que o segmento AD inteiro vale 7 centímetros. Só que de A até C já foi 4, então de C para D a gente vai ter mais 3 centímetros. Primeiramente, vamos analisar o triângulo ABC para calcular o lado AB. A gente já sabe todos os ângulos e quase todos os lados.
Para isso, a gente pode usar muito bem a lei dos senos, por exemplo. Por quê? Porque a lei dos senos diz para a gente que a medida de um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual, tanto para o lado A, para o lado B ou para o lado C. E o que a gente tem aqui? A gente tem o ângulo de 30 graus olhando oposto ao lado que mede 4 centímetros, certo? E a gente tem um ângulo de 120 graus olhando para o lado AB, que tem um tamanho que eu não sei e eu quero saber. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 4, que é o lado oposto ao ângulo de 30 graus, sobre o seno de 30 graus, sendo igual ao lado AB sobre o seno do ângulo oposto, que é 120 graus. Se você lembrar aqui do círculo trigonométrico, 120 graus vai ter exatamente o mesmo seno, o mesmo valor de seno dos 60 graus. E o seno de 60 graus, se você lembrar, é raiz de 3 sobre 2. Então a gente substitui os valores. Seno de 30 graus é um ângulo notável, cujo valor é meio. E o seno de 120, que a gente viu é a mesma coisa que seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai ter 4 raiz de 3 sobre 2 igual a AB sobre 2. Como tem 2 dividindo dos dois lados, a gente corta e ignora os caras. Então, AB, o lado AB, vale 4 raiz de 3 centímetros. Beleza? Falta a gente saber qual que é a medida do lado BD. E para isso, eu vou pegar o triângulo BCD. Veja, no triângulo BCD, eu tenho dois lados e um ângulo entre eles. E eu quero saber o terceiro lado. Como eu tenho dois lados e um ângulo, eu posso utilizar a lei dos cossenos, que faz lembrar um Pitágoras. Veja, x ao quadrado, ou seja, o valor do lado que a gente não sabe ao quadrado, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que seria o quadrado dos dois lados que a gente sabe, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno de θ. E o θ aí, nesse caso, é o ângulo oposto ao lado que a gente não conhece, ou seja, 60 graus, já que a gente está analisando o triângulo BCD. Então, o que acontece? Qual que é o lado que eu não sei? O lado que eu não sei é o BD. Então, BD ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 3 ao quadrado, que é um lado que eu conheço, mais 4 ao quadrado, que é outro lado que eu conheço, menos 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo oposto àquele lado que eu não sei, que é 60 graus. Agora veja, BD ao quadrado vai ser o quê? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 3 vezes 4 vai dar menos 24, e cosseno de 60 é, mais uma vez, é um ângulo notável, cosseno de 60 graus vale meio. Veja, 24 com 2 a gente simplifica, vai ficar ali menos 12. Então o que a gente tem? A gente tem 9 mais 16, que dá 25, menos aquele 12 que sobrou. 25 menos 12 dá 13. Então o lado BD ao quadrado vale 13. Tirando a raiz dos dois lados, a gente descobre que o lado BD vale raiz de 13 centímetros. Então achamos o tamanho dos dois lados que o item B pediu. O lado AB mede 4 raiz de 3 centímetros e o lado BD mede raiz de 13 centímetros. E a questão está resolvida. Questão 6. O processo de encontrar um polinômio cujo gráfico passa por um determinado conjunto de pontos é chamado interpolação polinomial, e o polinômio obtido nesse processo é conhecido como polinômio interpolador. Item A. Verifique se p de x igual a x² mais 2x menos 3 é polinômio interpolador para os pontos p1 igual a menos 2 menos 3, p2 0 menos 3 e p3 1 0. Muito bem, o item A não tem nada demais, é um pouquinho trabalhoso, mas é só jogar os valores no polinômio e ver o que acontece. O polinômio é x² mais 2x menos 3. E a gente tem 3 pontos para testar se realmente pertencem à equação desse polinômio. Então vamos analisar aqui primeiramente P1, que tem o x valendo menos 2 e o y valendo menos 3. Basta a gente colocar no lugar de p de x o y, que é menos 3, e no lugar do x a gente coloca o menos 2, beleza? Então menos 3 é igual a menos 2 ao quadrado mais 2 vezes menos 2, menos 3. Então fica menos 3 igual a menos 2 ao quadrado é 4, 2 vezes menos 2 é menos 4, menos 3. 4 com menos 4 corta e a gente tem que menos 3 é igual a menos 3. Sim, isso faz sentido. Então P1 realmente pertence aí a esse polinômio. Vamos fazer a mesma coisa com o P2, substituindo o 0 no lugar do x
e o menos 3 no lugar do p de x ou y, se você preferir. Menos 3 é igual a 0 ao quadrado é 0, então some. 2 vezes 0 é 0, então some menos 3. Mais uma vez, chegamos numa verdade. Menos 3 é igual a menos 3. Por último, mas não menos importante, vamos fazer o mesmo procedimento para o ponto P3. Então veja, no lugar de x eu coloco 1 e no lugar de p de x eu coloco 0. 0 é igual a 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2, menos 3. 1 mais 2 menos 3 dá 0. E a gente tem que 0 é igual a 0, o que mais uma vez faz sentido. E, portanto, P3 também pertence ao polinômio. Ou seja, p de x é um polinômio interpolador dos pontos P1, P2 e P3. Item A resolvido. Item B, o mais trabalhoso da prova inteira, é esse daqui. Encontre A, B, C e D pertencentes aos reais, tais que q de x é igual a ax ao cubo mais bx² mais cx mais d, seja polinômio interpolador para os pontos q1, menos 2, 8, q2, menos 1, 1, q3, 1, menos 4 e q4, 2, menos 8. Vamos lá. A gente tem o polinômio aqui que foi dado e a gente tem que achar um jeito de descobrir os valores de A, B, C e D. Vamos lá então. Veja bem, a gente tem 4 pontos aqui, Q1, Q2, Q3 e Q4. Vamos jogar esses pontos um a um nesse polinômio q de x para ver o que a gente consegue. Vamos fazer isso com Q1. No lugar aí do y, ou q de x, a gente coloca o 8 e no lugar do x a gente coloca o menos 2. Então veja, vai ficar como isso aí? 8 é igual a menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 8 vezes a, menos 8a. Menos 2 ao quadrado dá 4, e 4 vezes b fica 4b. Menos 2 vezes c fica menos 2c, e temos o d somando ali no final. Vamos fazer agora a substituição com o ponto Q2. Vamos lá. No lugar do y, ou q de x, a gente coloca o 1, e no lugar do x a gente coloca menos 1. Então, 1 é igual a vezes menos 1 ao cubo fica menos a, b vezes menos 1 ao quadrado é 1, então b vezes 1 fica b, c vezes menos 1 fica menos c, e temos o d somando mais uma vez. Fazendo agora com o Q3, vai ter o seguinte. No lugar do q de x, a gente coloca o menos 4, e no lugar do x, o 1. Então vai ficar menos 4 é igual a vezes 1 ao cubo fica a, b vezes 1 ao quadrado fica b, c vezes 1 fica c, e o d somando. E finalmente, com o Q4, vai acontecer a mesma coisa. No lugar do y a gente põe o menos 8 e no lugar do x a gente põe o 2. Menos 8 é igual a 2 ao cubo é 8, vezes a fica 8a, 2 ao quadrado é 4, vezes b fica 4b, 2 vezes c e o d somando. Analisando friamente agora, o que a gente tem é um sistema com 4 equações e 4 incógnitas, 4 valores a, b, c e d que a gente não sabe e precisa saber. Então vamos trabalhar um pouco aqui. Para facilitar, embora a gente pudesse utilizar o escalonamento de sistemas lineares, isso ia dar muito trabalho e a gente precisa achar algum tipo de atalho aqui. Então veja que as equações 2 e 3 elas são bem parecidas, concorda comigo? Temos ali um valor e temos a, b, c e d, não temos nenhum número multiplicando. Claro que alguns valores são positivos, outros são negativos, mas são equações parecidas, certo? E se a gente simplesmente pegar e somar essas duas equações, o que vai acontecer aqui? Veja bem, 1 somando com menos 4 fica menos 3, menos a com a sumiu, b com b fica 2b, menos c com c sumiu e d com d fica 2d. Então temos essa equação aí, menos 3 é igual a 2b mais 2d. Agora veja que a primeira e a quarta equação que a gente encontrou também são bem parecidas. A gente tem 8, menos 8, alguns valores são positivos, outros são negativos, então a gente vai poder cortar algumas coisas. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai somar as duas equações e ver o que acontece. 8 com menos 8 vai dar 0, menos 8a com 8a vai dar 0, sumiu também. 4b com mais 4b fica 8b, menos 2c mais 2c sumiu e d com d fica 2d. Agora veja que interessante, a gente tem duas equações que a gente acabou de encontrar e dois valores que a gente não conhece, b e d. Então a gente consegue só com essas duas equações achar os valores de b e d, beleza? Então o que eu vou fazer aqui?
Veja que eu tenho 2D somando nas duas equações. Então, se eu simplesmente pegar e subtrair uma equação da outra, eu vou cortar o 2D e vai ficar apenas o B para eu calcular. Então, vamos fazer isso. Menos 3 menos 0 fica menos 3. 2B menos 8B fica menos 6B. E 2D com 2D morreu. Então, a gente fica com menos 3 igual a menos 6B. Para saber o B, a gente passa o menos 6, que está multiplicando, dividindo. O B vale menos 3 sobre menos 6, e lembrando que menos com menos na divisão fica mais. Fica 3 sextos, que simplificando dá meio. Achamos finalmente o valor de B. Vamos pegar agora qualquer uma dessas duas equações que a gente encontrou. Eu vou escolher a segunda para calcular o valor de D, já que a gente já sabe o valor de B. Vamos lá. 0 é igual a 8B, ou seja, 8 vezes meio, mais 2D. 8 sobre 2 a gente simplifica, fica 4. Então vai ficar o quê? Vai ficar 4 mais 2D, tudo isso igual a 0. Passando esse 4 para o outro lado da equação, ele fica negativo. Então, menos 4 é igual a 2D. Passando 2 dividindo, a gente descobre que o D vale menos 4 sobre 2, ou seja, menos 2. Beleza, B e D já foram. Falta a gente achar os valores de A e de C. Vamos tentar pegar agora, sei lá, duas equações que são diferentes. A gente já pegou as equações que são parecidas, então vamos tentar pegar equações diferentes para ver o que acontece. E já substituir os valores de B e D que a gente conhece. Eu vou pegar então as duas primeiras. Você podia fazer a primeira e a segunda, a primeira e a terceira, ou então a segunda e a quarta, ou a terceira e a quarta. Só não dava certo se você pegasse as mesmas. Então, se você pegasse, por exemplo, a segunda e a terceira de novo, não ia chegar em lugar nenhum, porque a gente já trabalhou com essas. Da mesma forma, se a gente pegasse a primeira e a quarta, também não ia dar certo. E por que eu só estou escolhendo duas equações? Porque veja, a gente tinha que achar 4 valores, só que a gente já achou 2. E para achar 2 outros valores, o que a gente precisa são duas equações. Então por isso eu não vou olhar todas as equações de novo. Eu vou pegar duas. Mais uma vez, foram as duas que eu escolhi e foram duas que a gente não trabalhou em conjunto até o presente momento nessa questão. Beleza? Substituindo os valores que a gente conhece na primeira e na segunda equação, a gente vai ter o quê? 8 é igual a menos 8a, mais 4 vezes b, que é meio, e veja que aqui a gente já consegue simplificar 4 com 2, fica 2, menos 2c, mais d, só que o d é menos 2. Veja que eu tenho 2 menos 2, então morreu todo mundo, vai ficar que 8 é igual a menos 8a menos 2c. Fazendo a mesma coisa com a segunda equação, o que acontece? 1 é igual a menos a mais b, que é meio, menos c, menos 2, que seria ali o caso do d. O que acontece? Eu tenho meio na equação, eu tenho uma fração, e eu não gosto de trabalhar com fração. Então uma ideia aqui é multiplicar toda a equação por 2. Por que eu vou fazer isso? Porque daí eu sumo com a fração. Então vai ficar como? 1 vezes 2 fica 2, menos a vezes 2 fica menos 2a, meio vezes 2 fica 1, menos c vezes 2 fica menos 2c, e menos 2 fica menos 4. Eu dobrei todo mundo. Menos 1 mais 4 fica menos 3, então eu posso passar esse menos 3 somando, e vai ficar como? 2 mais 3 que dá 5. 5 é igual a menos 2a menos 2c. Agora veja que legal. A gente tem duas equações que são diferentes e dois valores que a gente não conhece, A e C. Então a gente pode tentar dar um jeito de resolver isso aí, da mesma forma que a gente fez com o B e com o D. Então vamos lá. 8 é igual a menos 8a menos 2c e 5 é igual a menos 2a menos 2c. Veja que eu tenho menos 2c nas duas equações. Então o que acontece? Pensa um pouquinho. Eu posso cancelar esse c. Por quê? Se eu simplesmente pegar e subtrair uma equação da outra, o que eu vou fazer? Eu vou fazer menos 2c menos menos 2c, que vai ficar aí mais 2c. Em outras palavras, se eu subtrair uma equação da outra, eu vou sumir com c, ficar apenas com a, para depois poder calcular o a. E é isso que eu vou fazer. Vamos subtrair as equações. 8 menos 5 dá 3, menos 8a menos menos 2a vai trocar o sinal aí, então vai ficar menos 8a mais 2a, que dá menos 6a. E menos 2c menos menos 2c fica menos 2c mais 2c, sumiu. Em outras palavras, o a vale 3 sobre menos 6 quando a gente isola ele. 3 sobre menos 6 vai dar menos meio, certo? Fica negativa a fração e fica meio quando a gente simplifica. Falta agora a gente achar o c. Mais uma vez, eu podia pegar qualquer uma das duas equações.
eu vou escolher a segunda porque me deu vontade, beleza? Mas nada impede você de usar o valor de A que a gente acabou de encontrar naquela primeira logo acima. Vamos pegar a segunda aqui então. 5 é igual a menos 2 vezes A, que é menos meio, menos 2 vezes C. 2 com 2 já simplifica e menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar 5 é igual a 1, que foi aquele número que sobrou, menos 2C. Beleza? O 1 passa subtraindo, então vai ficar 4 igual a menos 2C. E o menos 2 passa dividindo, ou seja, o C vale 4 sobre menos 2, que fazendo a conta dá menos 2. Ufa! Achamos finalmente os valores de A, B, C e D, que são reais e satisfazem aí as condições do enunciado de fazer os 4 pontos serem interpoladores do polinômio Q de x. Foram tantos cálculos para achar A, B, C e D que eu nem lembrava mais da história de polinômios. Mas aí está a nossa resolução. Item B, finalmente resolvido. Questão 7. Considere os pontos A, 2, 2 e B, menos 1, 1 do plano cartesiano. Item A. Encontre a equação da reta R formada pelos pontos equidistantes de A e de B. Veja bem, o item B até deu o gráfico para a gente para mostrar onde estão os pontos A e B. E aí a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de qual seria a reta que contém todos os pontos que estão à mesma distância ao mesmo tempo dos pontos A e B. Mas a gente não vai precisar usar o gráfico no item A. Por quê? Porque a gente tem as coordenadas dos pontos A e B. E o que eu vou fazer aqui? Se eu pegar todos os pontos que estão ao mesmo tempo à mesma distância dos pontos A e B, eu vou formar uma reta. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dizer que existe um certo ponto P de coordenadas x e y que está à mesma distância de A e de B. Obviamente, você podia pensar no ponto médio, mas aqui eu estou pensando em qualquer ponto, um ponto qualquer, não necessariamente um ponto médio. Um ponto que pertence a essa reta R aí, certo? O que vai acontecer então? A gente vai ter que lembrar a distância entre dois pontos, que é dado por essa relação aí, por essa fórmula. Raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, que seriam então as coordenadas x e y dos dois pontos que eu estou analisando a distância. Então o que acontece? Eu sei que esse ponto P ele vai estar à mesma distância do ponto A e do ponto B, ou seja, a distância do ponto A até o ponto P é a mesma da distância do ponto B até o ponto P que eu criei, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um monte de contas usando a fórmula dos dois lados. A distância entre A e P no lado esquerdo e a distância entre B e P do lado direito. E vai ficar esse monstrinho aí. Veja, x, que é a coordenada x do ponto P, menos 2, sendo 2 a coordenada do A, ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, veja que do lado esquerdo fiz a distância do ponto A até o ponto P, é igual a x mais 1, e mais 1 porque a coordenada x do ponto B é negativa, ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, tudo isso aí dentro da raiz, né? Veja que eu tenho raiz dos dois lados, então dá para cortar. E o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a gente tem que lembrar desse famoso produto notável. A mais B ao quadrado, que é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E se a gente lembrar também desse outro produto notável, vai ficar mais fácil ainda. A menos B ao quadrado nada mais é do que A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Beleza? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, aquela história toda. E a gente vai usar isso aqui várias vezes. Veja, temos primeiramente um produto notável aqui. Vai ficar quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 4x, mais o quadrado do segundo, 4, beleza? Depois temos outro produto notável aqui também, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 4y, mais o quadrado do segundo, 4. Do lado direito a história é parecida. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o quadrado do segundo, 1. Mais y menos 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é menos 2y, mais o quadrado do segundo, que fica 1. Parece que a gente não vai chegar em lugar nenhum, que é um negócio monstruoso, mas veja só. Eu coloquei as restrições que fazem o ponto P estar à mesma distância dos pontos A e B.
Agora repara comigo, do lado esquerdo e do lado direito eu tenho x ao quadrado, então eu corto os dois caras. Do lado esquerdo e do lado direito eu tenho y ao quadrado, então eu corto os dois caras também. 4 mais 4 fica 8 do lado esquerdo, certo? E do lado direito 1 mais 1 fica 2. Então a gente juntou os termos semelhantes. Menos 4x menos 4y mais 8 vai ficar igual a 2x menos 2y mais 2. E agora o que eu vou fazer? A questão disse que todos os pontos que estão à mesma distância dos pontos A e B formam uma reta. E a equação de uma reta, se você lembrar, a equação reduzida da reta é y igual a ax mais b. Então o que acontece? A gente isola o y. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui nesse momento. Eu vou tentar dar um jeito de isolar o y. Então para isso eu vou fazer o quê? Menos 4y mais 2y, porque eu vou passar esse menos 2y para o outro lado, vai ficar menos 2y, certo? E daí eu vou passar o x para o lado direito. Então vai ficar 2x mais 4x, já que a gente trocou o sinal ali do menos 4x, que vai ficar 6x. Além disso, a gente tem 2 menos 8, que fica menos 6, já que a gente passou o 8 subtraindo, beleza? Então o que acontece aqui? Eu tenho todos os coeficientes pares, então se eu simplesmente pegar e dividir todo mundo por 2, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter menos y igual a 3x menos 3. Só que veja, numa equação de reta eu não tenho menos y, eu tenho y. Então eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, então ali vezes menos 1. E vai ficar o quê? Vou trocar o sinal de todo mundo, vai ficar y igual a menos 3x mais 3. Essa é a equação da reta que o enunciado pediu, que contém todos os pontos que são equidistantes dos pontos A e B. Item A, dificinho, resolvido. Item B. Represente no sistema cartesiano abaixo o conjunto formado por todos os pontos P, x, y que satisfazem ao mesmo tempo as seguintes condições. A distância de P e A é maior ou igual a 2 e a distância de P e B é menor ou igual a 3. Ok, o que acontece? Vamos olhar ali o ponto A, certo? A questão quer que a gente esboce todos os pontos P cuja distância é maior ou igual a 2. Então, qual seria exatamente distância igual a 2? Seria, se você pensar bem, uma circunferência de raio 2 ao redor do ponto A. Todos esses pontos ali que estão em vermelho seriam pontos que estão exatamente a uma distância 2 do ponto A, certo? E o que acontece? A gente também tem ali que o ponto P precisa estar a uma distância menor ou igual a 3 em relação ao ponto B. Essa circunferência verde tem todos os pontos que estão a exatamente 3 unidades de distância do ponto B. Então, basicamente é o seguinte, todos os pontos que a gente precisa esboçar aí são pontos que estão dentro da circunferência verde, já afinal de contas tem que estar a uma distância de 3 ou menos do ponto B, e que estão ao mesmo tempo fora da circunferência vermelha ali do ponto A, já que todos os pontos P estão a uma distância maior ou igual a A. Então a gente vai ter que pintar essa área aí que está na circunferência do ponto B, mas não está na circunferência do ponto A. Então aquela circunferência do ponto A não vai ter nenhum ponto que a gente quer, certo? Ou seja, todos os pontos P que satisfazem as duas condições do item B estão ali pintados mais ou menos em verde no gráfico. E essa é a resposta desse item. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima!